Fala, galerinha, mais um fim de cast começando para vocês. Então, já vou começar rapidinho aqui. Não esquece de deixar o like no canal, se inscrever, mandar esse conteúdo para o maior número de pessoas que você queira que beba da nossa fonte de inspiração. E vamos lá falar com hoje uma mulher que ela já chegou aqui dando aula pra gente. E de um tema super atual. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo fala e todo mundo passa um pouquinho do que quer ser, ou do que é, ou do que está naquele momento passando, através de uma câmera. E essa mulher entende tudo, de som, imagem, vocabulário, fala, tudo que você quiser ela vai falar aqui hoje, porque ela veio com bastante bagagem. Hoje eu tô com Genevieve. É uma mulher que ela não é fotógrafa, eu já percebi. Ela é muito mais que isso e ela é uma comunicadora através de cliques. Foi isso que eu percebi dela nesses momentos, conversando antes da gente começar aqui. Princesa, vou chamar você assim. Olha lá para aquela câmera e dá um oi pro pessoal. Bom, eu quero primeiramente agradecer, André. Acho que esse antepapo aqui que a gente teve, né, antecedendo a nossa entrevista, fez com que eu já entendesse que caminho a gente pode seguir aqui, algo que eu gosto muito de falar, que é o meu trabalho, que é onde eu me vejo verdadeiramente, não só como fotógrafa, e eu acho que como você usou uma palavra agora, né, uma expressão de comunicadora da imagem, né? Como você comunica. Então, através da fotografia e através do trabalho de produção e direção que eu faço por trás das câmeras, hoje em dia, com esse nível de importância que a gente tem de uma imagem bem colocada, bem pulverizada, inteligentemente acessada, faz com que se edifique uma pessoa, um serviço. Então, é bem pertinente esse assunto realmente, e principalmente pegando o gancho que você falou que qualquer pessoa hoje tem uma câmera à mão, né? Mas como é que você usa isso em prol da tua própria imagem? Né? Então, é mais ou menos por aí que acho que a gente pode ir conversando. E vamos por aí. Eu acho que hoje a imagem, com essas mídias sociais buscando cada vez mais a comunicação, que a gente também não pode esquecer disso, né? Que elas vieram para nos comunicar uns aos outros e nos conectar. A imagem ficou muito vinculada a isso, né? Porque hoje o Instagram começou com fotos, né? Era só para amantes de fotografia e hoje se tornou o maior portal de vendas de qualquer coisa. Hoje não tem uma empresa que não queira estar bem posicionada e seja bem sucedida que não tenha pelo menos um Instagram ali comunicando com algum nicho, com algum público. Então, a imagem é muito importante hoje para a comunicação. Você estava aqui ouvindo a gente fazendo uma live antes, né? Falando sobre o poder da comunicação, e hoje a imagem, para mim, está 200% vinculada, principalmente essa imagem visual mesmo, está 100% vinculada ao que você é, ao que você faz e o que você quer transparecer, né? Então, eu acho que o que você lida hoje pode ajudar, e esse podcast pode ajudar milhares de pessoas que entenderem um pouquinho da essência de uma fotografia, até mesmo fotógrafos, né? Exatamente. Falando de fotografia, né? Eu venho de uma família de fotógrafos, né? Eu tenho uma tia fotógrafa, a minha mãe é fotógrafa, então eu posei durante mais de 30 anos, durante a carreira que a minha mãe desenvolveu na fotografia, e isso fez com que não só me apaixonasse, mas assim, estar à frente da câmera fez com que hoje me desse esse respaldo e eu pudesse passar essa segurança, principalmente às pessoas que estão sob a minha mirada, né? Para que elas se sintam confortáveis, para que eu possa edificá-las. Eu costumo dizer que meu trabalho é fototerapia. Né? No começo, no público que eu comecei inicialmente, principalmente o público feminino, as mulheres, elas se veem de uma forma muito ácida. Você é cirurgião plástico, e quantas queixas você ouve, né, dentro do teu consultório da própria imagem. A pessoa está sempre descontente. E através da fotografia, através dos trabalhos que eu fazia,
É como se fosse um fermento, né? Ela prepara o cabelo, faz maquiagem, ela vai escolher a parte dos figurinos, que é super importante. Você acabou de falar nesse bate-papo anteriormente, ali, antes da nossa conversa, eu ouvi como é importante você a tua vestimenta, às vezes uma meia faz a diferença, às vezes uma gravata faz uma diferença, às vezes uma echarpe faz a diferença, mas você vai se edificando. E quando ela chega à frente, né? Quando a gente começa o ensaio fotográfico, é visível, né? Eu começo a mostrar, às vezes, as imagens. Essa é você. Não, mas não sou. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, ali começa uma troca. Ali começa a minha terapia também. Porque eu também me vejo em qualquer pessoa que está à minha frente. Principalmente né? Todos que somos já foi, né? Exatamente, mas assim, até quando eu vejo pelo Instagram, eu sempre falo assim que ali é um diário aberto, né? Pelo menos o meu trabalho, ali eu consigo me expressar, ali não é só o meu DNA fotográfico, ali é a Genevieve como um todo. Eu posso postar uma fotografia tua, que eu fiz de um ensaio corporativo teu, e eu me enxergo em você, né? Então, assim, ali eu consigo costurar uma linha invisível entre eu e você para que nós dois cresçamos, né? Eu como fotógrafo, você satisfeito com o trabalho e principalmente a gente fazer um trabalho com qualidade, né? Então, não é só na quantidade, não é só o tempo que eu passo com você de 20, 30, 40 minutos, 1 hora, não, que isso seja edificado de uma forma inteligente. E depois, você, em posse desse material, de uma forma inteligente, com um texto bem colocado no teu Instagram, por exemplo, você vai fazer aquela fotografia também falar. Né? Não é só um simples título, por exemplo, mas você, de repente, vai passar uma informação com a tua própria imagem e aquilo vai falar e vai ter uma proporção totalmente diferente. Então, essa importância que as pessoas, hoje em dia, devem estar esculpindo com mais cuidado, eu costumo dizer que é um zelo, né? É um zelo pela própria imagem, porque você se queimar em 2 toques, é que nem um travesseiro que você joga as penas por cima, sabe, uma cobertura, você vai lá e joga aquele travesseiro com as penas caindo assim, você nunca mais vai conseguir juntar todas essas penas. Então, se você faz alguma coisa de errado, é implacável a velocidade hoje que as imagens, o que você fala, o que você faz, ela vai pulverizando e as pessoas se espelham em você também, né? Então, assim, é muito importante. A gente tem uma ferramenta super dinâmica, mas, ao mesmo tempo, ela pode se virar contra você se você não souber usá-la. Pessoal, valeu, um abraço, acabamos por aqui, perfeito, tudo que eu queria, ela já soltou numa paulada para que ou você entende, ou você vê 20 vezes esse vídeo até você entender que já tá, se ela ficasse muda daqui até o fim do programa já tava ótimo, que já deu para você sentir a pressão que vai ser esse programa. Gê, o que eu captei aqui na sua fala, que para mim foi sensacional, mas eu vou fazer uma pergunta um pouco indelicada e eu vou voltar um pouco mais. Mas antes disso eu quero frisar para quem falou aqui, para quem nos ouviu, né, ouviu você falando, a importância do que você disse, que todo mundo que tem uma mídia social na mão, todo mundo que entrega um trabalho para o outro, deveria ter, que é a preocupação de os dois serem um fio, uma linha tênue, costurada entre os dois, para que os dois se edifiquem e os dois tenham um crescimento vinculados. É sinal que você se preocupa em executar o seu trabalho voltado para que o outro tenha também uma construção do que ele está precisando para conseguir ter um desempenho melhor, uma performance melhor. Mas, uma pergunta indelicada. Você falou que a sua mãe foi fotógrafa. E que você posou para ela. Eu queria que você contasse para a galera a sua idade. Eu tenho 47 anos e não tenho problema algum de Vocês assumir. estão vendo ela, né? 47 parece que tem... a minha idade. Eu acredito que eu tenho as minhas linhas de expressão. Minha dermato sempre, nossa, Genevieve, mas você podia, não sei o que. Eu falei, não vou deixar de pegar sol, não vou deixar de saber que eu tenho história, né? E eu acredito que viver os meus 47 anos hoje, como eu estou vivendo, faz com que eu me sinta um ser humano com uma mente mais amiga, né? Pela maturidade que a gente vem
galgando ao longo do tempo. Eu tenho 3 filhos, a minha filha mais velha já tem 27 anos, a do meio tem 17, e eu tenho um raspa do tacho que tem 15 anos, um menino de 15 anos. Então, assim, sou mãe de 3. Peguem a sua caneta, e eu não tenho vergonha papel. nenhuma de dizer isso. Eu não acho que é uma indiscrição, pelo contrário. A verdade, ela é nua e crua. Então, se você assume isso com inteligência, não tem como essa flecha vir contra você. Top. E aí, essa pergunta veio para a gente conseguir mostrar para o pessoal a pergunta que eu gostaria de fazer agora. Você falou que pousou para a mamãe por um tempão e que a mamãe já fazia isso, né? Porque o intuito do Findcast maior é que isso fique aqui para sempre, como um legado também. Eu brinco que se o meu bisneto assistir 10 minutos disso aqui e eu conseguir tocá-lo, né, no futuro, para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele empreenda melhor ou qualquer coisa, pô, já estou satisfeito. Assim como o bisneto de todo mundo que sentou aí, todo mundo que só assistiu, para mim, já estou muito feliz. E uma coisa que eu gosto de mostrar para esse pessoal é que hoje é lindo ver a Genevieve entrar lá no Instagram dela e ver que ela conseguiu atingir um sucesso, que ela faz campanhas fodásticas para muita gente e tudo mais. Mas como foi o começo? Como é que foi lá a mamãe fotografar? Como é que foi vivenciar a mamãe fotografar? Como é que foi ouvir as histórias da mamãe? Isso é importante e eu adoro colher de vocês aqui, porque isso pode ajudar muita gente que talvez hoje nem tenha uma máquina fotográfica, mas tem um sonho ou vê como uma oportunidade viver disso. E é importantíssimo a gente saber, porque, pô, mamãe não devia nem ter... Como é que era a máquina da mamãe? Era aquela coisa, pô, isso aí é a pólvora. Como é que era isso daí para ela ter essa qualidade de entrega? Bom, é um desafio falar dela, porque ela é minha grande inspiração, né? A minha mãe fez história, né? Ela é uma fotógrafa que levou a fotografia brasileira, e principalmente sendo uma mulher, na época, sei lá, isso há 40 anos atrás, praticamente. Ela fez parte do Image Bank, que era um dos maiores bancos de imagens do mundo. Ela, uma catarinense, mulher, ela se descobriu fotógrafa aos 42 anos de idade, numa idade que naquela época as pessoas já estavam fadadas a se aposentar. Hoje uma mulher de 50, 60 é uau! É década de 80. Foi na década de 80. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, né? Eu venho de uma família de artistas também. Meu pai era engenheiro agrônomo, minha mãe... trabalhou com alta costura e tudo mais, mas eu tinha uma tia que já fazia fotografia, já fazia exposições ao redor do mundo também. Tem um tio fotógrafo, então eu tenho vários fotógrafos na família. Mas quando ela se descobriu fotógrafa, eu tinha 12 anos de idade, aí começou essa nova dinâmica, né? E assisti-la, eu lembro que o meu olho foi começando a ser apurado, porque ela só fotografava com uma Nikon e uma única câmera com uma lente 50 milímetros. O ateliê dela era minúsculo, era quase que o tamanho desse lugar. Ela só trabalhava com luz natural. Isso eu herdei dela, porque... Eu acho que me afastei do microfone, desculpa, gente. Eu gesticulo bastante, mas de qualquer forma. Eu, às vezes, assistia e eu lembro que era só com filme. E eu lembro que quando ela terminava o ensaio fotográfico, eu ia com a minha bicicletinha até o laboratório aqui em Balneário Camboriú, e eu levava para revelar essas fotografias. E quando ela terminava o outro ensaio, às vezes no mesmo dia, eu já tinha as fotografias do ensaio anterior marcadas. A gente tinha que marcar a fotografia, era 1A, 2A, 3A. Então, eu olhava pelo negativo, e eu lembro que quando, assim, ela não fazia mais que 26, um filme de 24 poses, né? Na época era 12, 24, 36, se não me engano. Geralmente Kodak ela usava. E né, é uma época tão interessante. Analógico, né? Porque hoje você clica, olha, Exato. já clica de novo, Exato. ou clica várias e depois Exato. seleciona. E se você der uma olhada no que ela fez com a tecnologia que tinha naquele momento, obviamente a Nikon que ela tinha era o que podia ter de melhor, obviamente, mas não é a câmera, Sim. é o olhar, né? Então, e o dela tinha que ser um nível de sensibilidade gigantesco, apurado, né? Exatamente. Hoje eu faço, sei lá, num ensaio 300, 400 fotografias para te entregar uma prévia de 100, 120 fotos, né? E faço, sei lá, em 1h30, 2 horas. Ela levava esse mesmo tempo para tirar umas 24 fotografias, né? E não então, podia assim, falhar quase que nenhuma. Exatamente. Porque, fecha o olho e tal. E daí, como é que você faz para poder entregar para o teu cliente? E eu lembro que naquela época, mesmo criança, eu fui treinando meu olhar porque eu queria agradá-la. Então, eu fazia uma pré-seleção
das fotos que eu mais gostava, das que eu menos gostava do ensaio, depois de ter marcado as fotografias. Eu lembro que elas, meu Deus do céu, tu tem um gosto tão afinado quanto o meu, nesse sentido. E às vezes eu olhava, não só posando, mas às vezes ela me deixava participar do ensaio e eu via a forma que ela dirigia, né? Minha mãe é bastante poética também, ela vai mexendo com a sensibilidade e com o que ela diz, e eu fui herdando isso dela, né? Obviamente que o improviso sempre foi uma coisa muito habitual da minha vida. Eu dancei, eu fui bailarina clássica também, então, assim, a forma de você transitar e você estar em contato com a arte faz com que você cresça. Te expande, né? Exatamente. Então, essa escola que eu tive foi muito interessante. E como a fotografia entrou na minha vida, eu já estava... Eu tinha acabado de me separar, sou formada em comércio exterior, eu não tinha atuado tanto tempo na área, enfim, mas era mãe naquele momento, né? E eu queria achar um propósito para minha vida. E não na idade dela, mas numa idade já que as pessoas já estão com as suas carreiras mais assentadas, eu com os meus 3 filhos, eu falei, tá, mas eu vou trabalhar com o quê agora? O que eu vou fazer? E eu fui ajudar uma amiga minha a fazer um ensaio fotográfico. Ela disse, você produz isso e tal. Ela foi fazer um ensaio da minha filha. E eu produzi na garagem da minha casa um super cenário. Eu nem sabia o que era produção na época, André. Quando ela chegou na minha casa para poder fotografar, meu irmão ainda fez o vídeo desse ensaio fotográfico. A minha filha posa desde o ventre, posa lindamente. Os 3 posam super bem, mas de qualquer forma ela foi posar para minha amiga. E eu estava ali produzindo. Uhum. Eu lembro que, na época, tinha acabado de sair aquele filme do Black Swan, da Natalie Portman, Cisne Negro. Uhum. E a Nicole, a minha filha, eu falei, você vai estar de bailarina, eu vou fazer como se você estivesse num camarim. Eu produzi, assim, eu peguei umas sapatilhas de ponta e tal, eu fui garimpando as coisas. E quando a minha amiga, a Camila Bibas, chegou, que é uma grande fotógrafa aqui de Balneário, inclusive, eu abri a porta da garagem, o que você fez aqui? E daí eu falei, não, eu só fui montando assim, meu Deus, começa a trabalhar comigo, enfim. Daí eu fui trabalhar com ela e fui produzir os ensaios para ela. Resgatou aquele feeling lá de mamãe. Lá atrás, assim, a minha mãe tinha o próprio acervo, a minha mãe maquiava as suas clientes. Hoje em dia eu não faço isso, né? Eu tenho os meus parceiros, quem faz a maquiagem, quem faz cabelo, quem empresta roupa para cliente, a loja que vai ceder. Eu não tenho nem estúdio, André. Eu sou uma pessoa que não tem raízes nesse sentido. Eu preciso de luz natural. Eu não trabalho com isso que está aqui no teu estúdio. Eu engesso, não sei fazer. E eu acredito que para ter a fotografia feita pela Genevieve, isso eu herdei da minha mãe. Elementos somente seus. com luz, o que a natureza me dá. É um vento batendo, não é nenhum ventilador que eu vou usar. É uma luz de janela, é um sol batendo num contraluz no teu cabelo. Enfim, cada ensaio é uma coisa. E depois de um tempo... eu fui vendo a dinâmica da Camila e tal, ela é até mais calada, assim, e eu lembro que eu, às vezes, até dava uma direção para as pessoas que estavam posando para ela, fazia as produções e tal, eu tinha um respaldo até na cidade, então as pessoas emprestam, fazem, abrem portas, se você também tem um background. Foi daqui. Eu sou natural de Curitibano, Santa Catarina, mas eu vim com 2 anos pra cá, então eu sou de Balneário Camboriú. Socialite então, total, conhece todo mundo, tudo. Eu tenho um bom network. Quando digamos chegou que eu tenho aqui, um bom isso aqui network. era tudo mato. Exatamente. Mas enfim. Balneário tem 55 anos? Não sei te dizer, mas... Acho que tá por aí. Por aí. Pô, viu por tudo aí. Eu vi tudo desabrochar. acontecer. Eu vi tudo desabrochar, exatamente. Bom, uma amiga minha estava grávida, ela disse, será que você não faz umas fotos minhas? Ela estava grávida de gêmeos. Eu falei, tá, mas eu não tenho nem equipamento. E eu lembro que eu pedi pra minha mãe emprestar. Eu falei, mãe, você pode me emprestar a tua foto? Ela disse, imagina, eu vou te emprestar isso e aquilo. Pega as batas de grávida que eu não tô mais usando. A minha mãe ficou empolgadíssima. Eu falei, mãe, é só uns cliques ali que eu vou fazer. Daí eu falei, eu não sei nem mexer no teu equipamento aqui. Você pega analógico, você pega digital. Na época ela já tinha digital também. E quando eu fui revelar as fotografias... A pessoa do laboratório pegou e olhou, nossa, a dona Lair voltou a fotografar, fazia tempo que eu não revelava coisas dela aqui. Eu falei, não, Edith, esse trabalho aqui, quem fez foi eu. Ela disse, meu Deus, menina, mas você devia trabalhar com isso. E foi ali o meu clique. Caraca. Daí eu falei, uau, será que eu posso fazer, além de produção, será que eu posso fotografar? E ali eu comecei, engraçado, né? Eu fui atrás de um propósito e achei, eu gosto muito da palavra serendipity, que é o nome
que tinha a nossa casa, atualmente é o nome do prédio onde eu moro, que você vai em busca de alguma coisa, e quando você vai em busca desse algo especial, você acha a outra muito mais especial. Então, aconteceu um serendipity na minha vida. Eu fui em busca de alguma coisa e achei outra que hoje faz a Genevieve ser de verdade, né? Sim. Quando eu tô por trás das câmeras, eu cresço tanto quanto você. Ali, quando a gente acha o nosso propósito, eu tive esse privilégio, né? Você trabalhar com o que você gosta, trabalhar com o que você ama, você faz o teu coração bater no teu volume máximo o tempo inteiro. Inunda o coração, né? Inunda É o uma coração. sensação É um que nível de é satisfação inexplicável, é inexplicável. Speechless, né? A gente fica, é priceless, sabe assim? Então, é aí que começou a fotografia. E aí estamos. E aí, dessa fotografia hoje, você se vê com o coração ainda mais acelerado em algum nicho ou não? Câmera na mão, coração a milhão. Olha, eu não faço eventos, não trabalho à noite. Eu adoro as pessoas, eu adoro o ser humano. Eu sempre fui muito observadora desde a escola, né? Então, assim, me fascina olhar e perceber. E, às vezes, eu sou muito sensível. Às vezes, eu sinto que a pessoa vai ter um bebê, que vai engravidar. Às vezes, vem uma mulher que está com o coração meio dilacerado de um casamento que faliu, então ela vem se edificar através de um ensaio fotográfico. Eu não acho que isso seja um processo, não diria volátil, nem precário da pessoa, né? Ela não está massageando o ego, ela está massageando a alma dela, né? Ela faz bem para ela mesma, quando ela se vê por outro prisma, por olhar do outro e vê que realmente existe beleza. As pessoas, não, mas aquela pessoa... completamente diferente. Falei, não é que ela é completamente diferente. Eu escolho olhar a beleza. Eu escolho olhar, porque todo mundo tem bright side and shadow side, né? Então, tem a luz e tem a sombra. Eu escolho olhar a luz das pessoas. Então, é isso que me faz crescer. É uma troca, né? É uma comunicação. Como eu falei antes mesmo dela dar essa aula pra gente. É uma troca, é uma emoção, é uma fala através de um clique. Realmente, acho que eu consegui, em pouco tempo, entrar no seu cerne, porque você passa isso de uma maneira muito leve e muito fácil, aonde você chega. E você conseguir entrar nesse estado de flow no que você faz, eu acho que é fantástico, né? Tem inúmeros vídeos do Ayrton Senna falando sobre isso quando ele pilotava e de outros profissionais que se encaixam naquilo que realmente fazem com amor, né? Quando você atinge esse flow pelo que você está fazendo, parece que você está em transe, em outro estado, e o que você entrega é sempre muito bom em um alto nível. E eu acho que você fotografando deve ser flow a cada minuto, né? Porque a forma com que você fala de fotografar é sensacional. E talvez, como você disse, por um casamento ou por onde a vida nos leva e nos guia por algum tempo, talvez você tenha deixado de lado isso, mas esse amor já tinha sido tocado com 12 anos, quando você começou a pousar para a mamãe. E lá o feeling já estava sendo muito aguçado, porque é um primeiro... Nós, quando jovens, né, temos um software muito novo para ser moldado. Aberto, e aí né? já estava sendo esculpido naquela época, o que hoje você consegue fazer com uma maestria fantástica, né? E aí, vamos falar um pouquinho da Genevieve mulher. Eu queria pincelar isso, obviamente. Conta pra mim. Daí, teve que se reinventar, porque eu vejo que uma mulher, ela, quando um casamento, como você falou, vem à falência, Sim. ela tem que se reinventar, porque ela começa a ocupar muitas vezes dois lugares, ela começa a se autodominar ainda mais, e aí ela tem que, opa, agora quem manda aqui sou eu, quem faz aqui sou eu, e quem executa aqui também sou eu. E você tinha 3 filhos, né? Então, como é lidar com essa galerinha? Como é que foi essa convivência? Como é que foi esse entendimento dessa galera? Porque é um quebra-cabeça muito complexo, né? E com vários prismas, né? Porque você vai ter que falar para a mais velha, olha, agora... né? Aquela figura, aquela imagem que a gente tinha aqui de família, talvez esteja um pouco diferente. Do meio pode se revoltar, o mais novo pode não entender. Sim. Você tem um menino no meio dessa galera, como é que foi? Bom, isso faz 12 anos que aconteceu, então eles eram bem pequenos, né? Mas sempre a comunicação,
né? Eu acredito que não só pelo problema que foi vencido lá atrás, né? Mas usando de transparência e a arte de educar, ela exige sapiência, ela exige paciência, ela exige uma troca, porque eu acredito que eles me ensinam muito mais do que eu a eles, né? Mas acredito que a gente vem de uma sociedade, estamos numa sociedade que as crianças, os jovens como um todo, não tem não, né? É uma geração cristal, tudo pode. Lá em casa não é assim. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, eu sou extremamente organizada, quem me conhece sabe que eu não estou falando mentira aqui, e não falaria, até porque eu não sei mentir, tá na cara, quem me conhece sabe realmente, não, Genevieve, é isso mesmo, é isso aí. E com os meus filhos não é diferente, então, assim, usar de transparência, comunicar tudo o que está acontecendo, impor limites, né? Então, assim, você ouvi-los também, saber ouvir e também mostrar as suas fraquezas. Eu sou câncer ascendente em câncer, lua em Áries. Se você quer saber um pouquinho mais da Genevieve, é mais ou menos por aí. Mas eu sou super afeto, eu sou super família. E, obviamente, eu me senti... Mas é empoderada pra cacete também. Eu acho e ela é lua em empoderada. Eu acho que as pessoas me veem mais com a minha lua, porque é um signo muito forte de Áries, né? Isso pelo ocidente, pelo mapa astral ayurvédico é completamente diferente. E daí é outro assunto, é outro podcast. Mas, de qualquer forma, ser mãe pra mim... E nunca fui... Sabe daquelas pessoas, assim, de pequena? Porque eu vou ter 2 filhos, porque eu vou ter menino e menina. Não, eu fui mãe muito jovem, né? Da minha primeira filha fui com 20 anos, depois de praticamente 10 anos eu tive a minha segunda filha e 2 anos depois veio o meu terceiro filho. Mas eu nunca me imaginei, das minhas amigas, eu acho que é a que eu mais tenho filho, que mais tem filho, né? Porque geralmente é 1, 2, a Genevieve teve 3. Mas dar conta, né? Você dá conta quando você quer. Tempo é uma questão de prioridade. E se você tem uma disciplina, se você tem uma certa organização... Eu não estou nem falando de ajuda de um terceiro ou coisa parecida, porque eu tive pouquíssima ajuda. Eu não venho de uma família ou de uma ex-sogra que era bem presente, ou de uma mãe. A minha mãe sempre foi de viajar muito e não era aquela avó que vai ficar na casa da avó. Não, era tudo muito comigo, né? E desde a época que eu era casada. Então, assim... Quem pariu o Matheus, que balance. É mais ou menos por aí, né? Desde dos partos, que eu sempre quis e foquei em partos normais. Na época eu tive os 3 normais, da amamentação, 6 meses só de peito, da introdução dos alimentos. Então, assim, mesmo. Dedicação. Então, exige, né? Não é vou ser filho para os outros cuidarem. Não, nunca foi essa a minha política. Veio a bronca para mim com 20 anos, eu estava no 5º período de faculdade. Eu assumia, eu deixei a minha filha com 1 mês de idade amamentando e voltei para a escola. Eu não fiquei os 4 meses de licença. Então, ali já começou a me fazer maior, né? Então, assim, eu agradeço a eles. Se eu sou o que eu sou hoje, também é por eles. O meu lado maternal é forte, mas eu acredito que é uma das minhas vertentes que mais me dá força, né? Porque eu faço por eles, né? Então, manter um bom padrão, morar bem, ter uma casa organizada, não deixar faltar, mas também fazer com que eles entendam a importância do que a gente tem, né? Não é o fato que se você tem fartura de você simplesmente... próximo, porque senão você vai ficar sempre na sede, né? Então, assim, e a falta também é importante. Meu psicanalista sempre dizia, na falta teus filhos crescem. E é mais ou menos por aí também, né? Então, claro, muita terapia, muita autoconhecimento. Então, tem várias janelas que a Genevieve, não só fotógrafa, mas como mulher, busca para que eu possa fazer com que não só os meus filhos, mas quem está à minha volta com o meu convívio também possa ganhar com a minha presença, né? Não só eu comigo, mas as pessoas que estão à minha volta. Eleva a régua lá no alto forte, não é? Conviver com essa mulher deve ser uma montanha russa violenta, porque se você vacilar, ela te atropela com muita força. Você vai assustar as pessoas, hein? Não, é isso aí. Fiquem grudados aí com sua caneta e seu papel, porque é um fluxo de conteúdo, talvez pela sua experiência, pela sua bagagem, pela sua vivência muito alto, e isso, para quem está do outro lado, é importantíssimo, porque é isso que eles buscam, né? Assistindo aqui, todo mundo fica sedento, por isso a gente recebe inúmeras mensagens de, consegui fazer várias coisas através disso, consegui
conseguir me olhar de outra forma através dessa pessoa, ou desse conteúdo, ou dessa entrevista e tal. Então, isso, para mim, é fantástico, por isso que eu fico muito mais quieto do que falo, e é bem melhor para mim, porque eu sei que daí o meu público vai conseguir ter esse aprendizado, né, com o que os outros passam. Claro. Mas, vamos lá, vem algum fotógrafo desses 3 aí? Não. Olha, os 3 têm senso estético. Eu diria que a do meio, principalmente a Valentina, que é extremamente criativa, desde pequenininha ela pegava a câmera da minha mãe, assim, ela pegava, olhava, assim, e já pegava... Porque tem pessoas que vão fazer fotos do mar. O horizonte sai aqui, a ilha sai aqui. Gente... E ela, com 5 anos, ela enquadrava aquele negócio com a mãozinha assim, puf. Então, tá ali, né? E eles são... eu sou muito crítica, né? Eu sou muito perfeccionista e eles herdaram isso de mim. Eu também venho desse... O fruto não caiu muito longe do pé, ele caiu raspando nesse sentido também da minha mãe. Então, eu venho... Às vezes é positivo e às vezes é negativo, porque ser perfeccionista demais te cria... Bom, tu é cirurgião plástico, né? Então... um nível de excelência para que aquilo saia com um nível de perfeição ou com um nível de qualidade high level, você está super se cobrando, né? Então, assim, ser cuidadoso com o que se faz, mas, assim, esse olhar, os 3 têm. Eu diria que as meninas super... Mas as pessoas falam, nossa, mas você fotografa pouco, né? Primeiro, eles não gostam muito, né? De estar toda hora. Eu falei, vamos fazer umas fotos, meu Deus. Às vezes, esses tempos, passou 2 anos a minha filha mais velha de posar pra mim. Dela, mamãe, acho que chegou a hora, né? Eu falei, não, uma hora é o teu cabelo, outra hora não sei o quê, outra hora você tá morando nos Estados Unidos, não sei aonde, então vamos fazer, né? Então, é mais fácil pros outros, né? E os outros pedem. E às vezes, quando eu vou tirar foto, por exemplo, no celular, não gostei. Aí esse meu ângulo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, por favor, né? Depois, com o tempo, a gente vai, faz assim. É complicado até a aceitação dos de casa, né? É muito mais fácil sempre... A grama o vizinho ali gosta mais do que tá aqui do teu lado, né? Então, é mais ou menos... Desculpa, bati aqui. Mas é por aí, acho que os 3 têm esse olhar e tal, mas seguir a carreira... eles vão para a área da saúde, como eu estava comentando contigo. O pequeno, o Luigi... O pequeno, ele já é um homem, mas enfim... O Luigi ainda está com 15 anos e não tem nada dentro de si, ainda também não cobro, porque ele não é obrigado a absolutamente nada. Né? Não é o melhor a se fazer, não né? tem que, e eu sempre digo, o que vocês escolherem, eu quero que vocês tenham... que sejam felizes, vocês façam com prazer, não por obrigação, né? Então, eu me achei depois de muito tempo, né? Então, não tem, tal idade, porque tem que fazer aqui e ali a faculdade. Gente, vai viver também, né? Vai curtir, vai se assentar. Minha filha mais velha agora que se formou em biomedicina, ela está com 27 anos, mas ela morou fora do Brasil, sei lá, 2 anos no Canadá, 1 ano e meio nos Estados Unidos, depois foi para a Austrália, e daí ela se assentou novamente. E daí foi fazer algo que realmente estava ecoando com o coração dela e se achou... Se vai trabalhar com isso, não sei. Mas aqui? Pelo menos... Ela tá aqui? Ela tá aqui em Balneário Camboriú. Mora já sozinha e tal. Eu só moro com a do meio e o mais novo, mas a mais velha já tem o seu próprio ninho. E eu sempre costumava dizer, eu falei, minha filha, depois que sai de casa de pai e de mãe, não se deve mais voltar. Então, foi difícil para ela, até muito tempo fora do Brasil, se adaptar novamente aqui, porque às vezes fica meio peixe fora d'água. Não é nem ser snob, mas você fica acostumado com uma cultura que é uma velocidade diferente, que às vezes as coisas funcionam com uma outra velocidade, você se acostuma com aquilo, daí se adaptar com essa realidade. Readaptar, né? Se readaptar, você tem que se reinventar. Mas ela achou o ninho dela, enfim. E eu sempre digo, a gente conhece os nossos filhos quando eles saem de perto da gente. A gente sabe, nós sabemos exatamente se fizemos um bom trabalho quando eles estão na escola, quando eles estão na casa dos amigos, quando eles estão socializando, que você ouve, né, uma reunião de pais e mestres, eu sempre saía chorando, porque era elogio. Desculpa, mãe. Era sempre elogio para eles. Eu falei, puxa, tá num caminho certo, sabe? A gente tá fazendo a coisa certa, tá fazendo acontecer de uma forma orgânica, de uma forma amorosa, né? Quando se tem amor, se tem tudo, né? É igual ao trabalho, né? Eu acho que criar um filho é como um trabalho, né? Exato. Se você estiver fazendo se estiver fazendo um bom trabalho, vai ecoar um barulho aí do que você está executando. Vamos falar um pouquinho de trabalho. Vamos lá. Uma campanha que você fala assim, cara, essa daqui eu acertei a mão, eu estava no meu melhor momento, na minha melhor fase. Essa aqui ficou registrado a Genevieve.
Sem sombra de dúvidas, eu sempre uso isso de referência. Nem tenho site, mas quando o cliente pede, o que você já fez de vídeo, de produção, blá, 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 blá. Enfim, eu uso a campanha da Depil Action, que é a maior rede de depilação do Brasil. Na época, Jorge Varela, que tinha agência aqui em Balneário Camboriú, meu amigo desde a infância, me convidou. Ele disse, Jenny, só você para fotografar essa campanha. Eu falei, não, essa campanha não pode. Dele, qual era a linha, né? Qual era o norte? Eles escolheram em todo o Brasil clientes para mostrar as multifacetas, né? O público que eles atendiam. Então, existia uma pluralidade absolutamente genial. Existia um modelo trans, existia um casal fitness, existia uma matriarca lá de Aracaju, maravilhosa, com 80 e poucos anos. Existia um casal que... esse foi meu Deus, agora dos Lençóis Maranhenses, lá do Maranhão, de São Luís, que eles eram franqueados. Eu fotografei uma super influencer, que é uma menina super artista, lá de Vitória, enfim. Fotografei uma apresentadora de Manaus, toda tatuada, cabelo vermelho. Então, existia... Para mim, foi extremamente enriquecedor. Eu fotografei um bailarino afro maravilhoso no Rio de Janeiro. Então, assim, foi lindo porque, assim, nós fizemos... Eu e Guilherme Meneghelli, que é meu primo irmão e um grande diretor de fotografia. A gente trabalhou... Fizemos uma campanha nacional em 2. Caraca. Eu chegava num ambiente... Eu cheguei em Manaus. Conversei a priori, eu tinha uma linha... Eu tinha cores tal. Eu pegava o contato da pessoa que eu ia fotografar, a gente se trocava de WhatsApp, eu falava, olha, separe 2 a 3 looks, veja quem vai fazer a tua maquiagem e cabelo, que seja algo orgânico, que não seja muito, muito forte, cílios postiços mais sutis, cor do esmalte mais clara, para ficar o tempo... Eu dava algumas linha editorial dicas, básica. Básico, só que eu não sabia aonde eu ia fazer. Então, eu chegava do aeroporto, meu olho já ia... Assim, meu primo falou assim, meu Deus, você liga o radar, literalmente. Eu falei, óbvio, eu tô chegando num território que eu não conheço, eu tenho que saber aonde eu vou fazer. Daí eu dormia, acordava no outro dia, falei, eu tenho a loja tal, eu já pegava, eu sou uma fotógrafa assim, eu posso usar esse espaço? Claro, não sei o quê. Isso foi, né? Eu fiz em parques, eu fiz em lojas, eu fiz em vários lugares. Caceta. Mas eu usei essa campanha e ela foi veiculada em rede nacional, foi parte impressa também nas melhores revistas. Então, a empresa, ela presenteou os seus clientes com um fotolivro, com as imagens que eu fiz, e eu entrevistava essas pessoas depois de ter posado, para que elas mostrassem... o grau de fidelidade, ou por que elas escolheram a marca da Depil Action na época. E essa campanha mora no meu coração, porque eu tive... eu chegava no aeroporto, eu já mandava a prévia para o cliente aprovar, e daí depois o pessoal da agência, nossa, Genevieve, eles estão encantados com o teu trabalho, porque assim, meu Deus, você fez as pessoas se soltarem e se sentirem bem, e se sentirem abraçadas pela causa que a gente queria, então mostrar aquilo. Então assim, eu falei, eu consegui, né? Então assim, eu lembro que eu ouvi um dos depoimentos mais calorosos, assim, que foi da Viviane, essa apresentadora de TV de Manaus, ela assim, menina, eu sou jornalista, mas te ver fotografando é como uma escola de samba. Você é a rainha da bateria, você é a própria bateria, você é a lá das baianas, você se movimenta o tempo inteiro. Foi uma escola de samba, nunca vi disso. E eu olhei e falei, meu Deus, eu queria estar gravando isso, mas gravei na memória. E assim, esses feedbacks que a gente tem, porque quando você viaja ou quando você entra em contato com pessoas, por isso que me fascina tanto, André, é que cada um tem uma coisa para te oferecer. E a troca tá ali. E assim, você ganhar para receber, para ouvir isso, para ter isso de retorno, isso não é trabalho, sabe? Isso aí faz realmente... Eu tô aqui com meus brilhar, olhos, né? assim, brilharem mesmo, sabe? Porque eu amo o que eu faço e aí que tá, sabe? Então, essa campanha, para mim, foi um divisor de águas. Ela é o meu carro-chefe de apresentação do meu trabalho, porque... mostrar a pluralidade desse vasto Brasil e da forma que a gente fez, e com uma equipe de 2 pessoas, que geralmente, assim, é câmera, assistente, é maquiadora, é o figurinista. Não, foi tudo enxuto, foi com uma verba X, e nós fizemos um trabalho extremamente digno e lindo, de verdade. Até hoje eles estão veiculando essas imagens. Então, assim, eu fico super feliz porque deu certo. Porra, eu acho que todo mundo sentiu o flow dessa campanha nesse curto espaço de tempo que você transmitiu. E, Gê, para encerrar, eu gostaria muito que, como a gente falou de eternizar, como para mim a imagem é algo
que vai ficar eternamente registrado. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e colocasse para o seu interior uma mensagem que você pudesse deixar eternizada, ou para Genevieve, novinha lá dos seus 12, 13 anos, que já estava do lado de mamãe, e que também sirva para que o seu tataraneto, tataraneta lá do futuro possa olhar e falar assim, poxa, essa aqui era a Genevieve. Uau! Bom, eu sou movida ao amor, né? As pessoas que me conhecem, que estão à minha volta e que até já posaram para mim e que que convivem comigo de uma forma ou de outra, sabem que eu sou movida pelo coração, sou guiada por ele, não sou guiada pela cabeça, não sou nada racional. Então, eu aconselho a qualquer pessoa que esteja nos assistindo, nos ouvindo e que está desprendendo do seu tempo para estar aqui enriquecendo o seu tempo com essa nossa conversa, que vocês nunca esqueçam de serem guiados pelo coração, porque quando a gente faz de verdade, a gente tem amor e a gente coloca amor à causa, move o mundo, né? O amor, love is the key, love is the answer. Então, é mais ou menos por aí. Seja guiado pelo amor, faça com amor e com verdade, que não tem erro. Olha, eu acho que ela arrancou as minhas palavras mais sinceras durante toda a minha trajetória até aqui. Para qualquer público que eu falei até hoje, eu sempre falei do amor, porque para mim você só vai conseguir ser completo e entregar qualquer coisa completa se o amor estiver presente. E eu vejo que cada vez mais a humanidade vem perdendo esse amor e aí as coisas vão começando a ser cada vez mais falhas por não ter o amor presente. E aqueles que entregarem com amor estarão eternamente perpetuados em qualquer coisa que eles fizerem, porque o amor prevalece, o amor vence, o amor mostra e o amor entrega. Então, eu acho que a sua fala foi sensacional. Eu ia perguntar se você leu um pouco da minha vida em algum lugar, porque eu me vi desse lado, de cabelo comprido, passando um pouco mais para a galera do meu viver, do meu vivenciar. E eu acho que você passou isso de uma forma sensacional. Então, eu quero te agradecer muito por hoje, por esse enriquecimento que você entregou através do seu tempo para essa galera. E vai ter mais episódios, eu já vou deixar aqui o spoiler, vai ser convidada mais vezes, porque eu acho que dá para explorar muito mais com outros episódios também, de vários prismas da Genevieve, porque foi demais esse programa e vai ter vários. Nosso muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada mesmo. Valeu!